Prazer, pessoal. Desculpa qualquer coisa. O meu nome é Rodrigo Cid, eu sou professor aqui da UFOP, eu era professor lá da Universidade Federal do Amapá. Eu sou da área da filosofia, especificamente lógica e metafísica, mas sou envolvido bastante com tecnologia e principalmente a tecnologia blockchain. E aí meu envolvimento com essa tecnologia levou a um ponto de que eu vi as capacidades dessa tecnologia para a gente utilizar dentro da educação, dentro da minha área, e eu resolvi trazer aqui para vocês. Tudo isso começou porque eu enviei um projeto bem abrangente para a Biblioteca Central aqui da UFOP, e que envolvia a tecnologia blockchain para uma série de coisas, como registro de livros, entre outras coisas. E aí o pessoal da biblioteca falou para mim que eu deveria enviar esse projeto para a reitoria, porque era um projeto bem abrangente, que envolvia vários setores, e que eles tinham tido um curso em junho, se eu não me engano, sobre essa tecnologia blockchain. Então, eu queria falar um pouco dessa tecnologia, de repente, para poder apresentar o que ela faz e como ela pode ser útil para a gente dentro da universidade e, de repente, estimular um pouco vocês a procurar um pouco mais sobre essa tecnologia e como ela pode beneficiar o próprio setor de vocês. Eu fiz uma. E depois, então, depois que eu falar, de repente, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui para tentar responder e ajudar no que for possível. Afinal, somos todos da mesma universidade, queremos o bem da universidade e o desenvolvimento dela. Então, assim, eu sou bacharel em filosofia pela própria FOP, então eu estudei aqui de 2006 a 2009, então eu tenho um carinho e uma paixão por essa universidade. Meu mestrado e meu doutorado foram feitos lá na UFRJ, no programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica, então eu sempre gostei um pouco dessa área um pouco mais exata da lógica. Mas as minhas investigações foram mais em metafísica. E meu pós-doc foi pela UFMG. Eu trabalhei lá na Universidade Federal do Amapá durante 7 anos, e aí troquei agora por permuta com o professor Desidério Murcho, que era o professor aqui da UFOP, do Departamento de Filosofia, que a esposa dele passou para o IF do Oiapoque, ele pediu para trocar comigo. Então eu cheguei aqui em julho, e de volta em julho deste ano. Por exemplo, no meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, sempre quando eu tinha que escrever, eu voltava para Ouro Preto para escrever. Então, assim, Ouro Preto e a UFOP são, assim, parte do meu coração. Então, assim, tendo feito essa apresentação, queria falar um pouco de blockchain para vocês. Eu construí uns slides junto com uma inteligência artificial chamada Teach. Então, aproveito para falar para vocês que se vocês estiverem no domínio do ensino, das palestras e precisarem construir material com a ajuda de inteligência artificial, a Teach é uma inteligência artificial bastante boa, que vale a pena explorar. Então já começo falando sobre isso, né? Então eu vou apresentar aqui o slide para vocês e começar a falar um pouquinho dessa tecnologia. Opa, desculpa, deixa eu vir aqui com o slide para o início e apresentar para vocês. Ok. Então, a gente fala que esse slide, como eu falei para vocês, foi feito por mim em colaboração com a inteligência artificial da Teach. Eu sou um professor que não tem muito problemas com inteligência artificial e acredito que a gente tem de estimular, na verdade, o desenvolvimento das habilidades dos alunos de lidarem com a inteligência artificial de um modo ético e academicamente adequado para desenvolver as habilidades deles, em vez de restringir as habilidades deles. Porque a inteligência artificial tem essa coisa dupla, né? De tanto poder estimular a preguiça nos alunos, quanto poder estimular o desenvolvimento de capacidades deles para além do que eles conseguiriam num tempo hábil, né? Então tá, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre o que é a tecnologia blockchain, para vocês poderem entender como ela funciona, né? E o que ela é especificamente, quais são os pilares fundamentais que permitem com que ela exista, qual a relação da blockchain com a universidade, o que ela pode trazer de bom para diversos setores da universidade, diversos processos dentro da universidade, e quais são os principais desafios de implementação. Porque, embora ela tenha uma série de benefícios possíveis, ela também tem desafios bastante grandes de serem implementados. E eu vou tentar depois mostrar alguns encaminhamentos
que a gente está tomando na contemporaneidade, principalmente na relação das universidades com esse setor tecnológico, para superar alguns desses desafios, né? Então tá, o que que é a blockchain propriamente? Ela é uma tecnologia de registro de informação. Por isso, quando você me perguntou se era um sistema, eu falei assim, sim, é um sistema de registro de informação no qual essa informação é registrada de um modo que você consegue garantir a autenticidade dessa informação, a origem dessa informação, a imutabilidade dessa informação, sem precisar de uma autoridade central que esteja garantindo tudo isso para a gente. Atualmente, a gente, para garantir a autenticidade de uma informação, a gente precisa ou da entidade original que está emitindo aquela informação, e essa entidade tem um arquivo específico e autenticadores, né? A gente pode ter autenticadores digitais também, tal como a gente tem as assinaturas digitais. Ou a gente precisa, né? Ou precisa existir essa autoridade central que emite as certidões, e a gente tem os cartórios também, como os que garantem a autenticidade das cópias ou a autenticidade de próprias certidões. Então, assim, a gente sempre precisa de uma autoridade central. Então, a blockchain permite a gente registrar informações de um modo que essas informações ficam registradas de modo descentralizado na rede. O que isso quer dizer, antes de eu prosseguir? Por exemplo, quando você registra a informação num servidor, você tem aquela informação registrada num banco específico, num lugar específico, dentro daquele servidor. Se o servidor falha, você perde essa informação. Se o servidor queima, isso já aconteceu comigo. Então, assim, eu tô nessa de blockchain porque eu vi a importância disso. Eu fui, durante 10 anos, editor de um periódico acadêmico chamado Investigação Filosófica, que eu fundei já na graduação e que levei até chegar a trabalhar lá na Universidade Federal do Amapá. Aí, quando eu cheguei lá, eu resolvi doar esse periódico para a universidade. E a universidade passou esse periódico para dentro dos servidores da editora da universidade. Entretanto, o servidor queimou, parou de funcionar, e eu perdi mais de 10 anos de edição de periódico. E os autores que tinham publicado nesse periódico perderam também todas as informações. Então, assim, eu fiquei muito reticente de novamente registrar informações e colocar num servidor de uma universidade, ou de uma instituição, ou de qualquer lugar que seja, inclusive o meu próprio da minha casa, porque essa informação pode ser perdida por estar registrada de modo centralizado. Então, o que a blockchain faz? Ela, quando vai registrar, quando você registra uma informação na blockchain, você não registra essa informação em um servidor só. Você registra essa informação em todos os servidores que estão espalhados pelo sistema e garantindo aquela rede, que são uma série de computadores ou servidores existindo espalhados pelo mundo, que todos têm uma cópia de todas as informações registradas ali. Então, o que acontece? Se você tem uma falha técnica dos equipamentos e você perde um servidor no qual continham certas informações, isso não é um problema na blockchain, porque você tem cópia dessas informações em todos os outros servidores da rede. Então, você repara que esse registro descentralizado ele tem um benefício bem interessante de ele garantir que essa informação não vai se perder caso a gente tenha uma falha pontual no sistema, né? Então, quando a gente fala assim, é um registro, blockchain é uma tecnologia de registro distribuído. O que a gente está falando? É um registro de informações distribuído entre os vários servidores, ou vários nós, como a gente chama, que compõem essa rede. Então tá, e ele tem um fator muito interessante que é a imutabilidade, né? Fala assim, blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que garante a imutabilidade e a segurança de informações através de criptografia. O que isso significa? Significa que quando você registra uma informação lá e essa informação tem cópia para todos os nós daquela rede, isso significa que se você entrar num desses servidores e tentar modificar a informação que está naquele servidor, ela não vai ser validada pelos outros servidores, ou nós, vamos chamar de nós, pelos outros nós que estão validando aquela rede, né? Então, assim, você tem uma informação que não tem uma cópia idêntica às informações dos outros. Então, a falsificação de informações fica muito difícil, porque ela teria que ser validada por pelo menos 51% dos nós que fazem parte do sistema.
E por que que é imutável? É imutável porque o sistema de blocos utilizado para registrar essa informação tem um bloco que tem algumas informações lá, e esse bloco faz referência para o bloco anterior. Então, por isso que é um conjunto de blocos conectados que, para você modificar a informação de um, você tem que modificar de todos os anteriores que falam sobre a informação. Então, você repara, a informação lá dentro é imutável, né? A informação lá dentro é imutável, e, além de tudo, é distribuída, né? Quando a gente fala de a Web3 ou a blockchain ser descentralizada, é descentralizada nesse sentido. A informação está distribuída igualmente, quer dizer, cópias idênticas entre todos os nós, e a verificação da informação e a validação da informação é dada pela igualdade da informação entre os nós. Então, assim, você também, para validar a informação, não precisa mais de uma autoridade central de validação da informação. A informação é validada comunitariamente pelos nós que têm as cópias da blockchain, das transações da blockchain. Então, a blockchain, ela é um lugar onde você pode registrar informações e fazer transação e fazer transações dentro da blockchain, né? Você pode criar um objeto digital, transferir esse objeto digital e fazer várias outras ações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, além disso, como esses registros de informações, que estão as informações espalhadas pelos servidores, eles têm meios de você ver qualquer pessoa verificar as informações ali dentro. Depois eu vou mostrar para vocês o que se chama explorador de blocos, que é um site que você pode entrar e explorar o que está acontecendo na blockchain. E aí, o que acontece na blockchain? São registros de transações, né? Tal transação aconteceu, pode ser assim, tal objeto foi criado ou registrado, tal objeto foi transferido. E aí eu estou falando de objeto criado, objeto transferido, você já pode começar a pensar assim, que tipo de objeto? Né? Aí, por exemplo, a gente pode pensar em diplomas, certificados, registros de notas, a gente pode pensar em muita coisa aí dentro. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então tá, né? Foi o que eu falei para vocês. O que que é a blockchain, então? É esse livro razão digital, descentralizado e distribuído, né? Onde as transações são agrupadas em blocos, né? Que são criptograficamente encadeados. Foi o que eu falei para você. Esse encadeamento é o que garante essa imutabilidade, né? Então cada bloco tem esse registro dos dados que garante segurança e transparência, né? Foi exatamente o que eu falei para vocês aqui. Essas informações, se vocês quiserem, depois vocês podem pedir para a Aline da capacitação, porque eu enviei esse PDF para ela, esses slides. Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar depois. Então, assim, o que que a gente estava falando sobre descentralização, né? Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar só rapidamente como é que funciona esse explorador de blocos. Aqui, deixa eu ver. Isso daqui é um explorador de blocos, de uma blockchain chamada Base, né? Aí vocês podem ver que eles têm uma série de transações acontecendo, as últimas transações. Eu estava numa página aqui que era a página de criação de um contrato. Eu vou falar para vocês do que são esses contratos dentro da blockchain. E aí vocês podem ver que ele é composto de hashes que dentro deles, se a gente clicar, a gente vê qual transação foi feita. Por exemplo, eu tenho uma conta aqui chamada thephilosopher.at. Então, assim, dá para ver que saiu uma transação da minha conta para uma outra conta, e aí dá para ver quando aconteceu a transação, entre várias outras coisas. Mas agora deixa eu voltar aqui para o slide. Só queria dar uma visão para vocês entenderem como é que isso funciona na parte de trás desses mecanismos. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok, então assim, isso daqui é basicamente o que eu falei para vocês, na questão da descentralização, da informação ser descentralizada nesses nós, e a questão da imutabilidade, que é como os blocos onde onde as informações são aglutinadas e enviadas, os blocos são um conectados com os outros, você não consegue mudar a informação sem mudar a informação dos outros blocos, o que garante que a pessoa não vai conseguir mudar a informação, porque também tem validadores externos com a informação
cópias da informação original para validarem ou não a transação que você está tentando fazer. Uma transação é um registro de alguma coisa dentro da blockchain. Então, assim, de um modo geral, o que que a blockchain tem, né? Ela tem uma rede peer-to-peer. O que que significa isso? É uma rede entre pares que não envolve uma autoridade que está relacionando esses pares entre si. Né? Então a rede é mantida por pares e a validação também é dada por pares. Né? Então foi o que eu falei para vocês. Tem um consenso distribuído, né? A validação é coletiva pelos pares que fazem parte, que mantêm aquela blockchain por meio de serem um nó na blockchain. Os dados são registrados permanentemente e foi o que eu falei para vocês. A falha isolada de um dos servidores, de um dos nós desse sistema, não afeta a rede como um todo. Então a rede é também a prova dessas falhas isoladas. Então, a questão da imutabilidade dos registros, né? Isso parece que é bastante relevante quando a gente fala de academia, né? Por exemplo, a gente precisa que os diplomas, os históricos e uma série de outras informações que a gente registra sejam imutáveis. E não pode ser fácil, por exemplo, um hacker entrar no sistema e mudar a informação de um histórico de um aluno que de repente consegue entrar no sistema da universidade. No caso da blockchain, se isso está registrado na blockchain, ele teria que ser um hacker realmente poderoso para entrar em 51% dos nós de uma rede que está distribuída mundialmente. Então, assim, a gente se tornaria muito mais a prova de falhas e a prova de adulterações, os nossos registros acadêmicos, os nossos diplomas, entre outras coisas, né? As notas dos professores, as faltas, né? Tudo que a gente pode registrar de histórico de aluno, a gente teria essa vantagem da imutabilidade. E as provas de consenso foram o que eu falei para vocês, né? A gente tem que ter consenso dentro da rede para poder verificar e validar as informações, né? E esse consenso tem várias maneiras de se fazer dentro da blockchain. A gente pode fazer por meio de computadores que tentam realizar um certo desafio criptográfico, né? Os computadores que estão tentando fazer isso, eles estão validando a rede e obtendo as informações, validando as informações. Só que isso tem um gasto de energia significativo, que é uma das críticas que se faz ao uso dessa tecnologia blockchain. Mas a gente tem outras formas, como por exemplo essa Proof of Stake, que é uma forma de utilizar validadores que têm uma certa quantidade de criptomoeda suficiente conectada com a rede para garantir que ele vai ser uma pessoa que vai estar lá realizando essas funções. Aí eu falei de criptomoedas, né? Então vale a pena a gente entender também que a blockchain, essa rede criptográfica do qual a gente está falando, é também essa rede de registros de informações, é também a rede na qual vivem as criptomoedas e na qual vivem também os NFTs. A gente já ouviu falar dos macaquinhos do Neymar e tal, e dos NFTs e de ser esquema de pirâmide e tal, e uma série de coisas. Então, assim, na blockchain, por ser também a casa das criptomoedas e dos NFTs, a gente vê que tem muito golpe, vamos falar assim. Então, assim, tem os golpes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a blockchain tem uma transparência, uma auditabilidade incrível, ela também tem a característica de as contas das pessoas, os perfis das pessoas, elas são determinadas por carteiras, é assim que a gente chama. Eu vou chamar de perfil ou de carteira para deixar uma transação mais tranquila entre as linguagens que eu estou utilizando. Mas as carteiras, elas não identificam as pessoas. Mas todas as transações que aquela carteira faz são identificadas. Então, por isso, muitas vezes alguém fala assim: uma pessoa que roubou não sei quantos bitcoins de uma carteira, transacionou esses bitcoins de um lugar para o outro. Porque a gente vê as transações todas acontecendo. Mas enquanto essa pessoa não tentar transformar as criptomoedas em dinheiro dos países, que a gente chama de fiat, você não vai conseguir saber quem é essa pessoa. Geralmente, os lugares que fazem essa transação de criptomoeda para fiat pedem documentos de identificação. Geralmente os países demandam que esses lugares peçam essas identificações para poder evitar o uso ilícito do dinheiro.
né? No entanto, isso ainda é muito difícil porque, ao mesmo tempo que tem essa transparência que eu falei, tem uma certa anonimicidade em quem está fazendo cada transação, embora você saiba exatamente qual carteira está fazendo cada transação. Por exemplo, eu tenho uma amiga artista chamada Mônica Rizzoli. A Mônica Rizzoli, ela foi conhecida aí por, num dia, conseguir vender US$ 5 milhões em NFTs. E aí ela estava falando comigo que um hacker invadiu o computador dela, conseguiu acessar a carteira dela e roubou aproximadamente 13 éteres da carteira dela. Cada éter estava, sei lá, US$ 4.000 na época, então assim, é uma quantidade significativa de dinheiro. E aí eu entrei no explorador de blocos, fui na carteira da minha amiga e comecei a seguir todas as transações que tinham sido feitas com aqueles éteres roubados. E dá para ir exatamente para cada lugar, com a cada carteira que aquilo está sendo transacionado. Então eu consegui ver quando o hacker começou a distribuir aquele dinheiro entre várias carteiras e fazer várias transações para poder tentar desaparecer com o rastro do dinheiro. Mas assim, se você prestar atenção, você consegue seguir exatamente todas as transações por causa dessa transparência. Então, assim, agora a questão das carteiras serem anônimas e você não ter uma pessoa conectada com uma carteira, talvez isso se mude em algum lugar conforme as regulamentações com relação à blockchain sejam feitas, né? E o que são NFTs? As criptomoedas, elas são tokens, ou seja, objetos que são construídos digitalmente, que se eu tenho um Bitcoin e você tem um Bitcoin e a gente troca um Bitcoin pelo outro, a gente tem a mesma coisa que a gente tinha outro antes. Então, assim, esses tokens que a gente criou, esses objetos que a gente criou na blockchain são fungíveis, no sentido de que são um trocáveis pelo outro, eles são intercambiáveis ou substituíveis um pelo outro. Mas os NFTs são Non-Fungible Tokens, então são objetos não fungíveis, objetos únicos e insubstituíveis. Então muita gente constrói um NFT, que é criar um objeto digital, e aí eles associam a criação desse objeto digital com uma certa obra de arte, por exemplo. E aí aquela obra de arte é o NFT. Mas como é que acontece esse registro? Na verdade, o NFT é um registro de metadados associado àquela obra de arte. Normalmente a obra de arte é uploadada numa mídia descentralizada, ou seja, um lugar onde você faz o upload da informação e essa informação é descentralizada em vários servidores, mas esse upload não acontece na blockchain. Embora tenha esse aspecto de centralização, não está na blockchain. Por que que isso é importante? Porque a blockchain, para você registrar a informação, ela custa um certo dinheiro, que é o custo do gás, que é o custo da transação, que você está pagando para aquelas pessoas que fazem o nó do sistema e realizam as transações. É, Rapidinho. Tá. Então, assim, a blockchain tem um determinado custo de transação que as pessoas pagam por meio de criptomoedas. Então, essa vai ser até uma das dificuldades que a gente vai ter no caso de registros de informações. A gente conhece, por exemplo, a blockchain da Ethereum, e a blockchain da Ethereum tem um custo de transação bastante elevado, mas a gente tem soluções para reduzir esses custos de transações. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente pode criar não só criptomoedas dentro da blockchain, mas a gente pode criar um objeto único, né? E esse objeto único que a gente cria pode ser, por exemplo, um objeto de arte que a gente vai talvez querer colocar para vender, ou talvez vá transferir para uma pessoa, ou que talvez na criação dele a gente vai criar um certo número daqueles NFTs e estabelecer uma raridade artificial, ou vai deixar aquilo infinito, né? Tem muitas possibilidades na criação de um objeto, no registro de um objeto. Então, assim, os NFTs, o caso de uso mais comum deles, que todo mundo conhece, é esse caso das artes e desses objetos semi-artísticos que são utilizados para esquemas de pirâmide, né? Mas esses registros únicos, eles podem significar, por exemplo, a gente registrar um perfil acadêmico de um aluno. E aí, assim, a gente pode registrar outros objetos únicos dentro desse perfil, como, por exemplo, notas, como, por exemplo, certificados, como, por exemplo, diplomas. E cada aluno, por exemplo, ter um NFT, que é o NFT que representa, ou seja, um objeto único dentro da blockchain, que representa o seu perfil acadêmico e que lá a universidade coloca
transfere para lá, por exemplo, os diplomas e certificados do aluno, e o aluno fica com esses diplomas ali registrados, e a criação desses diplomas e a transação desses diplomas da universidade para o aluno também fica registrado na blockchain. Então eu estava falando assim, o NFT ele registra uma mídia de maneira descentralizada que não é on-chain e ele registra os metadados dessa mídia dentro da blockchain, porque o custo de transação para registrar informações pode acabar ficando sendo caro para registrar mídias, que são vários megabytes. Então o custo é pensado em quantos megabytes, por exemplo, aquilo tem que você quer colocar ali dentro. Então, assim, é, então, o NFT, por exemplo, as coisas que importam para a gente dentro da universidade são justamente os metadados, né? Que aquilo é um certificado, que aquilo foi registrado em tal momento, que aquilo foi registrado por tal pessoa, que aquilo foi transferido para tal aluno. E, por exemplo, a gente pode determinar no modo de funcionamento desses certificados, por exemplo, que depois de transferido para esse aluno não pode mais transferir isso para ninguém. Né? Então, assim, tem muitos tipos de objetos que podem ser criados dentro da blockchain que satisfazem objetos digitais que nós utilizamos e que nós precisamos, como, por exemplo, perfil de aluno com a possibilidade de registro de diplomas e envio diretamente e validação por meio do explorador de blocos de onde veio aquele diploma, ou seja, da instituição, da carteira da instituição, e foi direcionado para o aluno. Então, assim, aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês fundamento. Calma aí. Vou apresentar outra coisa. Manifold, será que é isso? Não, só um minutinho que tem vários abertos aqui. Aqui. Então, isso daqui, esse site chama Manifold, é um site para registrar NFTs. Né? Então, assim, geralmente as pessoas vêm aqui para registrar arte, mas eu estou fazendo outros experimentos acadêmicos. Essa é uma revista publicada pela UFOP chamada Fundamento. Né? E eu registrei cada uma dessas revistas dentro da blockchain para ter os metadados delas, tipo, quais autores publicaram, quando foi essa publicação, onde que está o link para achar a mídia referente àquilo. E aí eles ficam registrados aqui, as pessoas podem acessar, dá para ver, vocês virem aqui em cima, dá para ver o contrato dela, se eu clico aqui, eu copio o contrato dela e posso depois pesquisar sobre isso no Block Explorer para ver como foi construído, etc. Então eu queria só mostrar para vocês a possibilidade, né? Eu estou registrando agora um periódico acadêmico. Agora por quê, né? Eu estou registrando esse periódico acadêmico porque eu perdi o meu próprio, né? Então eu estou pegando um do Departamento de Filosofia e estou registrando tudo na blockchain para a gente nunca mais perder esses periódicos. E eu queria mostrar, eu falei para vocês de certificados dentro da blockchain e o que a gente pode fazer com isso. Deixa eu pegar aqui os certificados. Aqui, apresentar outra coisa. Aqui, esse site aqui se chama Transient Labs, também é um site de registro de NFTs, mas que eu estou utilizando para registrar todos os meus certificados. Olha isso, eu separo eles em palestra, o tipo de certificado, né? Coisas de aceleração, organização. Por enquanto, você vê que isso daqui está bastante bagunçado, mas todos os meus certificados estão aqui. Qual é a vantagem disso para mim? Nossa, quantas vezes eu já não quis fazer uma progressão ou um concurso e aí tinha que procurar todos os meus certificados de novo e eu não conseguia achar algum deles que era muito importante para apresentar. Então, assim, a partir de eles virem registrados dentro da blockchain e dentro, por exemplo, do perfil de um aluno, esse daqui é meu perfil no Transient Labs, né? Tem uma série de coisas, tudo que eu publico e tal, coloco aqui. Né? Isso facilita demais a portabilidade da credencial acadêmica, né? Porque quando a gente aprende uma coisa, a gente precisa do certificado para comprovar. Mas mesmo que a gente não comprove, supostamente a gente tem aquela credencial dentro da gente, porque a gente aprendeu uma
certa coisa ou fez uma certa coisa de fato, por mais que a gente não comprove. Mas comprovar é essencial para uma série de coisas dentro do mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico, né? Então, assim, a gente ter um lugar para onde esses certificados já vão estar autenticados por terem se saído diretamente da UFOP, sem precisar de servidores gastando seu tempo para autenticar coisas ou para lidar com mecanismos meramente técnicos e burocráticos. Poxa, seria muito melhor os servidores poderem estar liberados para um tipo de serviço mais intelectual e menos robótico, né? Embora a gente tenha sistemas digitais para isso. Só que repara, se tiver algum problema no servidor onde estão registradas todas essas informações, a gente pode perder tudo, né? Então, assim, ter uma blockchain para poder registrar as informações dá para a gente uma garantia da imutabilidade, como eu estava falando, uma garantia da transparência, uma garantia da acessibilidade. A acessibilidade pode ser, inclusive restrita. Por exemplo, digamos que uma coisa a gente queira que seja acessível apenas para o reitor. Então, a gente pode enviar um NFT único para o reitor, que só ele tem, e aí, quando o reitor acessa o sistema com a carteira dele, porque as carteiras são utilizadas para logar nos sistemas dentro da blockchain. Quando ele acessar o site, por exemplo, que está sido feito na blockchain, com a carteira dele, o site vai ler que a carteira dele possui aquele específico NFT e aí vai abrir acesso para ele a outras informações. Então, a gente pode tanto utilizar para registro das informações, mas também para mediar a acessibilidade das informações sensíveis ou não sensíveis a certos grupos, outros grupos de pessoas, né? Então, assim, isso também é possível de ser feito. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu estava falando sobre mecanismos de consenso, né? Mas acabei indo longe. Mas, assim, além de tudo isso que eu falei, da blockchain ter essa questão da segurança aperfeiçoada, transparência, imutabilidade, entre outras coisas, ela tem uma coisa muito legal que é a possibilidade de você construir contratos inteligentes dentro dela. Então, não só eu posso construir objetos, registrar objetos dentro da blockchain, como eu posso também construir contratos. De que seriam esses contratos? Seriam formas de cumprir acordos que a gente faz, só que de modo automático na blockchain. Por exemplo, um acordo de transação econômica no qual você troca, sei lá, US$ 5 por. Não, R$ 5 por US$ 1. Né? E aí, assim, no dia a dia, se eu for trocar isso com uma pessoa, isso exige uma certa confiança, né? Eu dou R$ 5 para a pessoa e eu tenho que esperar que a pessoa não saia correndo com o meu dinheiro e que ela me volte US$ 1. Ou eu tenho que fazer o negócio simultaneamente com a pessoa, para os dois pegarem o dinheiro e soltarem o dinheiro simultaneamente, mas a gente vê as dificuldades, são dificuldades de confiança que estão aí presentes no nosso dia a dia físico. Mas os contratos inteligentes dentro da blockchain, eles permitem que certos acordos sejam cumpridos automaticamente. Então, por exemplo, existiria um contrato na blockchain que diria que quando eu jogar os R$ 5 lá dentro, os R$ 5 ficam retidos no contrato e quando a outra pessoa enviar o US$ 1 para o contrato, aí o contrato dispara o dinheiro para nós dois. Então, você repara, tem como a gente automatizar certos processos de contrato, certos processos de troca, registrando esses processos dentro da blockchain, dentro de um contrato inteligente que vai ter sido programado para realizar certas funções. Né? Então, assim, novamente, você vê como a blockchain ela tem uma questão de descentralização. Né? Uma das funcionalidades dele é tentar eliminar a necessidade de um intermediário. Né? No caso que eu citei, a pessoa ou tem que, né, confiar de que eu não vou, de que o outro não vai fugir com o dinheiro e vai dar o dinheiro para ela, ou tem que ter uma autoridade. Né? Você vai num banco fazer uma troca, você vai, né, tipo, ou você vai num cartório realizar um acordo. Né? Então, assim, a blockchain, os contratos inteligentes existindo na blockchain, por automatizarem uma série de contratos que a gente faz entre si, eles podem eliminar a necessidade de cartórios. Ou se tornarem os próprios cartórios digitais, né? Se a gente não quiser entrar em conflito com os próprios cartórios e quiser trazê-los para o sistema, que eu acho mais proveitoso do que conflito com entidades tão poderosas assim.
E aí foi o que eu falei para vocês das aplicações, né? A gente pode ter autenticar diplomas, gerenciar as bolsas, validar pesquisas, direitos autorais. E assim, as pesquisas tem algo muito interessante, que eu tenho um amigo da Gaiola de Ouro, da República aí de Ouro Preto, e ele estava falando para mim que os ex-moradores estavam reticentes de dar dinheiro para a República fazer obras dentro dela, mas que, como eles conseguiram fazer um projeto pela Fundação Gorsex, e a Fundação gerencia esses recursos de modo apropriado, eles resolveram colocar dinheiro para poder cumprir o projeto que estava na Fundação Gorsex. Então, repara que a confiabilidade da gestão dos recursos, ela se deu porque os recursos foram gerenciados por uma entidade central como a Fundação. Né? Mas se a gente tem contratos inteligentes gerenciando a blockchain, a gente pode fazer contratos que gerenciem o funcionamento disso e deem a confiabilidade que a gente precisa para poder financiar algum projeto, né? Ou para poder pedir financiamento e a instituição acreditar que você vai fazer isso adequadamente. Então, atualmente, dentro da blockchain, tem sistemas chamados sistemas de DAOs. DAOs são organizações descentralizadas autônomas, mas esses sistemas não servem só para isso, mas eu vou dar o caso específico, que servem, as DAOs servem para poder controlar de modo conjunto um certo sistema. Né? Então, por exemplo, digamos que a Prograde receba uma certa quantia de recursos e a gente não quer que esses recursos sejam gastados ou a decisão desses recursos não seja feita por uma pessoa. Não, vamos falar da Prograde, vamos falar do DEFIL, por exemplo, Departamento de Filosofia aqui, que aí isso fica mais claro, porque a Prograde tem uma estrutura hierárquica e o DEFIL de colegiado. Então, por exemplo, digamos que o DEFIL receba uma quantidade de recursos e a gente não quer que nenhuma pessoa específica que tenha poder ali dentro decida individualmente como é que esses recursos vão ser gastos. Então, o sistema de DAOs permite que a gente tenha um tesouro, esses recursos sejam recebidos pelo tesouro e os membros daquela DAO, ou, por exemplo, os membros daquele colegiado, tenham um poder de voto equivalente ou não equivalente, conforme a gente programar, né, que eles tenham um determinado poder de voto e que os recursos só sejam gastos quando determinados sistemas de votação forem aceitos. Por exemplo, se a gente fala que é um sistema de votação onde cada um tem um voto e ele é determinado por maioria simples, então, assim, quando a gente obtém esses requisitos, a gente tem, então, a liberação de recursos. Então, repara que a gente pode ter uma liberação e um gerenciamento de recursos que se dê de modo coletivo, sendo gerenciado igualmente ou não igualmente por um coletivo de pessoas. Isso cai muito bem para os colegiados que a gente tem na universidade e, inclusive, para as estruturas hierárquicas, porque eu dei o exemplo de decisões coletivas com relação a um determinado tesouro, mas eu poderia ter dado o exemplo de estruturas hierárquicas também, com pesos diferentes de voto para diferentes colegiados, e a gente colegiados ou pessoas, e a gente pode pensar num sistema onde cada colegiado é uma DAO e a gente tem uma meta-DAO com vários pesos diferentes de voto para cada meta-DAO, formando a estrutura da universidade. Então, além da estrutura transparente, auditável, imutável e segura da blockchain, a gente tem os contratos inteligentes para poder construir coisas dentro dela, e o desenvolvimento desses contratos inteligentes permite que a gente construa também associações comunitárias que podem conjuntamente estruturar uma governança digital, seja para a universidade, seja para muitas outras instituições, distribuindo o peso da responsabilidade entre aqueles que são membros daquela organização, de modo igualitário ou não, de acordo com o papel da governança, que também pode ser estruturado de maneira automática por programação. Então, assim, repara que as aplicações que a gente tem da blockchain dentro da universidade são muitas, né? A gente pode, né, registrar as informações importantes que a gente quer que sejam acessíveis, registrar informações sensíveis, a gente pode registrar os livros da biblioteca, fazer contratos inteligentes para emprestar livros digitais durante certo tempo e eles retornarem, ou ter cópias infinitas desses livros. A gente, a partir da construção desses objetos digitais que tem uma certa numeração ou que podem ser copiados infinitamente, a gente se pergunta qual vai ser o peso de, por exemplo, um autor que
conseguir dar um livro digital para uma universidade. Vai poder determinar quantas cópias ele vai dar, quantas cópias vai ter nessa universidade, quantas cópias vão poder ser utilizadas, já que o direito de cópia é bastante significativo e o direito de autoria também, né? Por exemplo, quando você registra uma coisa na blockchain, ela está registrada ali para sempre. Então, se você registrar um artigo seu ali, tem provas cabais de aquilo ter sido registrado num certo dia, num certo momento, por uma certa pessoa, né? Então, assim, eu estou falando de algumas aplicações aqui, porque eu sei que tem servidores de toda parte da UFOP e que, de repente, essas aplicações aqui que eu estou sugerindo podem ser interessantes para vocês. Então, assim, caso alguma dessas coisas gere alguma fagulha em vocês queiram conversar comigo depois, fala com a Aline pode passar o meu contato, eu autorizo, e a gente pode conversar sobre isso e eu dar algumas indicações de onde vocês podem seguir para procurar mais coisas sobre cada uma dessas coisas que eu estou falando. Então foi o que eu falei para vocês, né? Imagina a gente ter uma validação de diplomas, a gestão acadêmica, né? Registro de notas, autenticidade de credenciais, né? Nos certificados, ou autenticidade credencial para, por exemplo, só o reitor tem acesso a tal informação, só os pró-reitores, ou só né, o colegiado de filosofia. Então, assim, a gente garante também a acessibilidade restrita ou irrestrita dos documentos, né? Facilita a colaboração em projetos, foi o que eu falei, né? De obtenção de financiamento, a transparência no uso dos recursos, entre outras coisas. Aí, por exemplo, foi o que eu falei para vocês, né? A verificação de diplomas históricos. A Prograde, por exemplo, teria um lugar perfeito para registrar as coisas e as informações estarem todas disponíveis ali para serem acessadas pelo aluno ou por todas as pessoas, se é que essas informações têm que ser disponibilizadas transparentemente para todo mundo. Então, assim, a gente consegue determinar a acessibilidade, o que é uma coisa bastante interessante para a galera da arquivologia, né? Quando a gente pensa nas propriedades essenciais do arquivo, de durabilidade, de acessibilidade, de praticabilidade, né? Parece que o arquivo digital na blockchain, ele parece ter essas propriedades que a gente diria como propriedades essenciais dos arquivos de um modo muito significativo, né? É imutável, então assim, é durável, vai durar para sempre aquilo. Quer dizer, se o sistema digital de internet, esse tipo de coisa durar para sempre, aquilo vai durar para sempre também. Então, é praticamente infinitamente durável. O acesso é finamente regulamentado, né? E todas as práticas dos arquivos podem ser reproduzidas dentro desse arquivo digital que é a blockchain, né? Então, assim, além disso, por exemplo, o que a sua pesquisa fez, você consegue rastrear todos os passos da pesquisa. Se lembra que eu mostrei para vocês o explorador de blocos e falei do caso da Mônica Risoli, no qual eu consegui rastrear todo o caminho dos recursos de uma carteira a outra? A gente pode fazer isso com todas as informações, né? E assim, e há tipos diferentes de informações que podem ser registradas on-chain e que permitem conexões múltiplas, né? Como, por exemplo, registrar uma informação e colocar essa informação dentro de uma outra informação. Como, por exemplo, registrar o perfil de um aluno e aí registrar o histórico escolar dentro do perfil desse aluno. Tanto o perfil quanto o histórico escolar são dois NFTs. Só que um é um NFT de um determinado tipo que permite que outros sejam inseridos dentro. Então, só para dizer para vocês que essa tecnologia está se desenvolvendo. Quando eu comecei a lidar com essa tecnologia, isso nem existia, só existiam os NFTs, você não podia colocar um no outro. Agora você pode colocar um no outro, você pode adicionar mídias posteriores, entre outras coisas interessantes e que, desenvolvidas pelo setor certo, podem trazer muitos benefícios para a nossa universidade. E assim, tem sempre a questão de também garantir as, que os documentos não sejam fraudados, né? A gente está construindo um aplicativo, tem um laboratório aqui na UFOP chamado CryptoLab, que é feito pelo Cefred, professor Cefred.
que é como ele é conhecido, é o Carlos Frederico. É, e eu tenho um laboratório chamado GIF Labs. Tenho não, né? Fundei um laboratório chamado GIF Labs. E a gente está construindo objetos de blockchain por aí. A gente acabou de submeter para um hackathon, construindo um aplicativo que o objetivo do aplicativo é ser um currículo digital que lá você registra todos os seus certificados e diplomas e outras credenciais acadêmicas dentro da blockchain. Aí ele fica registrado lá, você acessa de modo fácil e constrói seu perfil acadêmico. A gente está desenvolvendo para ser possível a gente colocar, por exemplo, o link do Lattes, link do Orcid, do Scopus e essas outras coisas, e ele obter essas informações automaticamente e disponibilizar para a pessoa registrar dentro da blockchain e ter um perfil acadêmico com todas as suas credenciais ali. Deixa eu ver se eu mostro para vocês já. Assim, tá bem inicial ele, então, por favor. É, deixa eu ver. GIF Labs. Só um minutinho, pessoal. Virtual aqui. Aqui. Isso daqui é um aplicativo que a gente fez para um hackathon. Vou clicar aqui em Request Access. Vocês não estão vendo minha tela. Calma aí, deixa eu passar para outra tela. Aí quando eu cliquei, ele me levou para essa tela aqui, ó. E aí, assim, aqui eu vou mostrar para vocês como acontece a conexão. Por exemplo, a blockchain, ela permite que a gente utilize nossa carteira para logar nos sites, tal como a gente utiliza nosso e-mail para logar nos sites da Web2. Então aqui ele está me dizendo Solana Wallet, que é uma das carteiras que eu tenho que fica na blockchain da Solana. Eu venho aqui para conectar, ele me dá umas opções de carteira. Opa, rapidinho. Eu coloco a Solana Wallet, que é da Solflare, e ele entra aqui no meu perfil. Vocês estão vendo aí? Aí aqui eu vou poder colocar uma foto. Aqui tem um dos certificados que está registrado. Ele demora um tempinho para aparecer, mas aqui o certificado, tá vendo? E aqui os metadados com relação ao certificado. Ele grava a mídia dentro daquela mídia descentralizada que eu falei e registra todos os metadados. Tem área de conhecimento, entre outras coisas, entre outros metadados importantes para certificados, que ele registra tudo dentro da blockchain. Então, sempre quando eu vier aqui, isso daqui vai estar aqui disponível para mim. Esse daqui é o aplicativo que a gente mandou para um hackathon. Ele é bem simples, porque ele é só uma prova de conceito. E aí, a gente ganhando o hackathon, a gente consegue desenvolver para uma coisa mais sofisticada, que o objetivo é dar acesso para as instituições poderem fazer seus registros por lá e distribuir isso para os alunos. Claro que se a UFOP fizer isso por ela mesma, né, maravilha. Mas assim, sou professor da UFOP, estou fazendo isso daqui também para ajudar a gente, né? Junto com dois alunos, né? Um aluno da ciência da computação, o professor Cefred da ciência da computação, eu da filosofia, e mais um dev que mora lá em Portugal que está ajudando a gente também. Então, assim, só para mostrar para vocês que dá para fazer muitas aplicações interessantes dentro da blockchain e que podem ser bastante úteis para a gente, né? Aí foi o que eu falei para vocês também sobre proteção de propriedade intelectual, né? Na medida em que a gente registra, e aquele registro é um registro imutável de autoria. O que que isso significa? Você tem sua carteira está conectada com você, então, a partir do momento que você registra alguma coisa na blockchain, a blockchain registra que foi você que registrou aquela coisa, né? A sua carteira. Então, assim, dado que você apresenta que sua carteira está conectada com você especificamente, a blockchain oferece essa possibilidade de você saber de quem exatamente veio uma obra. É por isso que os NFTs de arte parece que são relevantes, né? Você sabe de qual artista aquilo veio. Então você tem uma garantia da procedência, da proveniência, né? E a gente pode também estabelecer uma coisa muito interessante que a gente não pode normalmente, que é uma dificuldade, que é royalties. Né? Então, assim, por exemplo, no caso de propriedade de obras literárias ou obras de artes visuais, a gente vende para uma pessoa
E tem uma lei no Brasil que fala que se essa pessoa para qual a gente vender, revender aquele objeto ali que você vendeu para ela, objeto artístico, revender com lucro, ela tem que pagar uma parte para você. Então, assim, esses contratos inteligentes eles permitem que você estabeleça que a venda de um determinado produto artístico específico, literário ou mesmo acadêmico, ele tenha royalties que a cada venda que ele sofre, você determina outras carteiras ou a sua própria carteira que vai receber uma parte do pagamento que está sendo pago por ele. Então, assim, no mundo não digital, você não tem como estabelecer royalties. Se eu vendo uma obra de arte para uma pessoa, essa pessoa vende para outra, eu nem vou saber que ela vendeu para outra. Eu não tenho como cobrar esse direito de sequela, que é o nome na lei brasileira, direito de sequela. E na a blockchain, a gente tem como estabelecer isso no momento que a gente faz o objeto, que a gente registra o objeto dentro da blockchain. Então, assim, isso também pode facilitar a sobrevivência e a autossustentabilidade de muitos projetos com esse estabelecimento de royalties. Né? Então, só para saber que isso é possível de se construir dentro da blockchain também. E aí foi o que eu falei com relação sobre o financiamento e transparência, né? Você recebe uma quantidade de recursos que todo o direcionamento desses recursos é transparente e auditável pela empresa que te deu os recursos, ou pela fundação que te deu os recursos. E você ainda pode estabelecer, por exemplo, grupos de pessoas para gerenciar esses recursos juntos, que são conhecidas como multisigs, que são carteiras gerenciadas por múltiplas pessoas simultaneamente. Então, por exemplo, se a financiadora, se a fundação está com receio de deixar os gastos fluírem soltos com a pessoa para quem está dando financiamento, ela poderia se colocar como uma das gerenciadoras da carteira que está recebendo o financiamento e só liberar recursos em comunhão com os outros membros daquela carteira, que podem ser as pessoas do projeto junto com a fundação. Então vocês percebem como muitas coisas são construíveis aqui? E, por exemplo, a gente não falou de logística, mas repara também como a logística pode ser aprimorada, né? Na medida em que a gente consiga rastrear toda a cadeia de suprimentos dentro de uma universidade, né? A gestão de livros, como eu falei, tudo isso começou com um e-mail para a biblioteca, né? Então, assim, a gestão de livros também pode ser bastante otimizada. Vocês viram que eu registrei o periódico Fundamento ali dentro da blockchain, né? E não é só ele registrado, a gente tem aqui a série Investigação Filosófica. A série Investigação Filosófica é uma série que a gente está fazendo que já tem mais de 40 livros. Eu coordeno um grupo de mais de 130 pesquisadores, são 80 doutores, todos trabalhando nessa série. E aí, com medo de que ela fosse perdida também por uma falha de servidores, porque ela está sendo publicada pela editora da UFPEL, eu resolvi registrar também todos esses livros na blockchain. Então, o fato deles estarem registrados na blockchain me dá a segurança de que eles não vão ser perdidos, as mídias deles, e, e também me permite um acesso transparente a todos aqueles livros com uma certa facilidade. Então, isso pode ser muito útil para bibliotecários, arquivistas ou arquivologistas, entre outras funções que a gente tem aqui dentro da universidade. Né? Aí foi o que eu falei para vocês também sobre os laboratórios, né? O FOP já está trabalhando com isso pelo fato de existir o CryptoLab do professor Carlos e existir o GIFLabs. Se vocês quiserem entrar aí no GIFLabs para conhecer um pouco, entra no giflabs.xyz. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é o site do GIFLabs rapidamente. Né? Aqui esse é o grupo Investigação Filosófica, esse é o laboratório do nosso grupo. Esse laboratório serve para aplicação de tecnologia e educação, principalmente tecnologia blockchain. Então a gente está aqui, fala um pouco sobre a nossa missão, a nossa visão e nossos projetos. Né? A gente está fazendo aquele aplicativo educacional que eu falei para vocês, que o aplicativo que eu mostrei de criar credenciais acadêmicas dentro da blockchain é uma parte desse aplicativo geral de educação que a gente quer criar para distribuição descentralizada da educação.
Depois eu falo um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Tem a série Investigação Filosófica, também dentro da blockchain, uma magazine e um periódico acadêmico que a gente também está registrando on-chain, projeto de literatura que a gente está criando com alguns escritores que querem trabalhar com isso, né? Os projetos de arqueologia digital, porque a gente conseguiu recuperar algumas coisas do periódico Investigação Filosófica, aquele que eu falei no início da palestra, que foi perdido por causa da queima do servidor. A gente conseguiu recuperar algumas coisas desse periódico e aí registrou on-chain. E aí eu comecei um processo de arqueologia digital para recuperar coisas que foram perdidas por esse tipo de problema e registrá-las on-chain para a gente poder ter uma certa permanência delas. E a gente tem o canal onde a gente apresenta alguma dessas coisas, né? O canal The Philosopher's DAO, que surgiu de um projeto de organização descentralizada autônoma que tínhamos em 2022. E a gente tinha o objetivo de criar uma organização de filósofos dentro da blockchain. E aí, assim, teve bastante pessoas durante bastante tempo, durante pelo menos um ano, a gente recebeu recursos para desenvolver esse projeto. Então, tem bastante vídeos interessantes aí que pode dar algum conhecimento para vocês. E a gente constrói também coisas no metaverso. Após vocês já ouviram falar sobre metaverso, e aí estão se perguntando como é que o que o metaverso tem a ver com a blockchain. O que acontece é que a maioria dos mundos virtuais que compõem isso que a gente chama de metaverso, eles estão conectados com a blockchain, né? Os objetos que são construídos dentro do metaverso, eles são registrados dentro da blockchain, podem ser comprados, transferidos, vendidos, entre uma série de outras ações. Por exemplo, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas se vocês quiserem procurar aí, procura uma coisa chamada Near Alexandria Library. É uma biblioteca que eu fiz no metaverso, cujos livros de lá são todos registrados dentro da blockchain e todos são objetos reais, que são livros editados pela editora da Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho um contato, eu e o professor Juliano do Carmo coordenamos a série Investigação Filosófica, ele faz a parte da editoração e publicação dentro da Universidade Federal de Pelotas, eu faço a parte da coordenação dos professores e dos grupos que fazem as traduções, são livros de traduções. Então, só para falar para vocês, tem essa biblioteca, é uma biblioteca virtual, você pode entrar com óculos de realidade virtual ou dentro do seu computador mesmo, e lá tem os livros da editora Federal de Pelotas relacionados à filosofia, transformados em objetos tridimensionais e registrados na blockchain como objetos dentro desse sistema informacional. E aí eu estou falando disso para vocês porque eu acredito que também é um instrumento interessante para a educação, a virtualização do conhecimento das coisas, e que dá para a gente usar essa virtualização junto com os processos de blockchain para alcançar tecnologias ainda mais sofisticadas para realizarmos as nossas funções. Né? Então, só queria mostrar esse site para vocês para dizer que é o nosso laboratório. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o que a gente está produzindo ou interesse em se unir ao nosso grupo de investigação, dá uma olhada aqui no site giflabs.xyz e depois vem falar comigo, pede meu contato para a Aline, vem falar comigo. Eu sou super aberto, eu gosto de trabalhar em conjunto e construir coisas, então saibam disso. Agora, deixa eu voltar para o slide. O slide está quase acabando, mas eu acho que a gente está indo bem nele. Então, assim, a gente tem essa história de inovação na UFOP e eu queria adicionar uma coisa para vocês que é o seguinte. Tá, a gente tem os benefícios, depois eu vou falar de uns determinados problemas e as soluções para esses problemas, né? Que esses benefícios, assim, de um modo geral, retomando o que a gente falou, é que a blockchain fornece uma segurança aprimorada, né? Então, assim, os dados são imutáveis, então você consegue fornecer prova de autoria, então você consegue dar uma certa segurança para as pessoas que estão utilizando aqueles dados saberem que não estão sendo fraudados ou enganadas de qualquer forma, né? Você tem essa eficiência operacional, que o que significa? A gente pode pegar processos que seriam que poderiam ser realizados por bots ou por outras funções e automatizar todos esses processos e liberar os servidores para realizarem outras funções, reduzindo então tanto custo quanto burocracia, né? E a gente tem, e a gente tem também
essa transparência e confiança, né? A gente vai ter um registro público no qual estão lá todas as informações e que a gente pode acessar todas essas informações sem nenhum problema de falha, ou falha de comunicação com o servidor, ou falha no registro, no registro fraudado da informação, né? Porque a gente tem esses benefícios todos. Então isso vai servir para o registro de livro, para o registro de notas, para o registro de certificados, nossa, até para governança entre colegiados e colegiados decidindo coisas entre si, as votações podem todas ser registradas on-chain, as atas podem ser registradas on-chain, então tudo fica acessível, sabe? Então, assim, tem muita coisa aí que a gente pode fazer e que facilitaria o trabalho de todos nós, né? Aqui a gente falando um pouco sobre as vantagens e aqui a gente chega na parte dos desafios, né? Quais são os maiores desafios que a gente tem para a implementação disso hoje na nossa universidade? Um é que a gente precisa de uma certa infraestrutura, né? Por exemplo, a gente tem uma rede de nós que mantém a blockchain. A gente precisa de uma rede de nós. Como é que a gente vai ter isso? De repente, dentro de uma só universidade, fica muito difícil de ter uma infraestrutura adequada para registrar isso. Embora a gente possa ter, mas é difícil. E além de ser difícil, é custoso, né? Você vai precisar de muitas máquinas, que são máquinas caras, para fazer tudo isso funcionar. Então, mas aí o que, que eu falo, né? Esse é o problema. Mas tem uma solução também, que é o seguinte: eu li há pouquíssimo tempo que tem uma rede chamada Rede Blockchain Brasil, que foi fundada pelo BNDES, pelo TCU, que o objetivo é ter instituições públicas associadas, não sei se privadas também, eu acho que tem que requisitar acesso, mas ter instituições públicas associadas que registrem os dados dentro daquela blockchain. E tem várias instituições públicas que já estão associadas à rede Blockchain Brasil. E pela pesquisa simplória que eu fiz, essa informação tem há pouco tempo, parece que a UFOP também está registrada de alguma forma nessa rede ou para utilizar essa rede. Então, ainda vou adquirir mais informações sobre isso, mas se tiver, já é um passo para a gente vencer esse desafio do custo e da complexidade da tecnologia e da infraestrutura necessária para poder implementar uma tecnologia desse tipo. Né? A gente tem os problemas também dos sites, né? Interoperabilidade e escalabilidade. Né? Os sites das universidades teriam que ser interoperáveis com os contratos inteligentes e com o registro dentro da rede blockchain. Mas aí como fazer isso? A gente vai precisar realmente contratar devs capazes, desenvolvedores capazes de fazer essa conexão, mas não é nada impossível de ser vencido. Né? Mas é uma dificuldade, é um desafio que a gente vai ter que lidar com ele. E assim, quando a gente está lidando também com grandes volumes de informação, a gente tem alguns desafios para poder fazer pesquisas de modo apropriado dentro da blockchain, né, para resgatar todos esses dados. Então a gente teria que, de alguma forma, ter um banco de dados que conecte o nosso registro na blockchain com a informação que a gente precisa, né? Ou alguma forma de conseguir um sistema que seja capaz de fazer as pesquisas numa rede tão imensa como essa rede de blocos, em pouco tempo e fornecer as informações requeridas. Então, assim, isso são desafios. Esses desafios, os primeiros desafios de custo e complexidade, eu acho que são os mais difíceis, mas eu acho que a gente pode vencer esses desafios com a rede Blockchain Brasil e os caminhos institucionais que estão surgindo nesse momento dentro do Brasil. A gente tem os problemas um pouco menores, que são esses de interoperabilidade e escalabilidade, que é como deixar interoperável com os sistemas atuais das universidades e escalar isso para um sistema de procura de informações, né, e fornecimento de dados para as pessoas que seja rápido o suficiente para ser útil. Né? E a gente também tem os problemas de regulamentação e aceitação, né, que a gente está tentando vencer aqui, né, que é como que a gente vai regulamentar o uso dessas coisas todas, porque, por exemplo, se a gente fosse registrar isso na blockchain da Ethereum, a gente tem custo de transação que a gente está pagando para mineradoras que estão sendo esses nós do sistema, que estão por todos os lugares do mundo.
mas a gente pode fazer pagamentos para pessoas em quaisquer lugares do mundo? Né? Como é que a gente vai regulamentar esse processo? Então precisa de alguma regulamentação para isso acontecer. E além da regulamentação, a gente precisa de uma aceitação. E é isso eu acho que a gente está tentando tratar aqui. Eu tentar apresentar para vocês quais são os benefícios, quais são as dificuldades, para ver se esse tipo de tecnologia é aceitável para a função para as funções que vocês estão realizando. Então, eu acho que, assim, essa daqui é uma primeira palestra. Depois eu estava conversando com a Aline sobre a possibilidade de eu fazer um workshop e ensinar para vocês, por exemplo, registrar uma informação dentro da blockchain, acessar essa informação, usar uma carteira, entender o que é um custo de transação na prática, né? Então, assim, eu vou propor depois, mais tarde, um workshop no qual, para quem estiver interessado aqui, eu vou ensinar esse tipo de coisa. Mas, então, assim, na tentativa ainda de tentar vencer esses desafios de aceitação, né? É um processo que não é difícil de aprender, é fácil o registro, mas ele exige um certo conhecimento que pode ser, inclusive, uma barreira de entrada para uma série de pessoas, né? Antigamente, em 2020, a gente acreditava que a gente tinha que informar todos os usuários da blockchain de como funciona exatamente essa tecnologia, porque só as pessoas entendendo a tecnologia, elas iam entender a importância dessa tecnologia e por que é valioso a gente utilizar. Hoje em dia, a gente já está pensando assim, como é que a gente pode utilizar a tecnologia da blockchain, mesmo que as pessoas não saibam o que elas estão utilizando. Por exemplo, sei lá, quando você usa um cartão de crédito, você nem se preocupa com o que acontece por trás daquele cartão de crédito para você estar fazendo aquele funcionar. Mas quando você usa a tecnologia blockchain, isso ainda não é tão fluido. Mas eu acho que as coisas estão se tornando cada vez mais fluidas na utilização da blockchain como algo que acontece por debaixo, quer dizer, que acontece no back-end das estruturas. Por exemplo, só um exemplo, a gente está quase terminando, juro, mas um exemplo. Eu fui alugar um apartamento quando eu estava lá em Macapá, e aí eu cheguei na imobiliária, a moça falou assim: ah, não, agora a gente está fazendo todo um registro digital das coisas. Eu falei: ah, tá ótimo, que bom que você está fazendo esse registro digital. E aí eles me deram. Pediram para eu assinar clicando em determinadas coisas. E aí, quando veio o contrato era um contrato de blockchain, no qual a minha carteira estava assinando uma transação com a carteira deles, assinando um contrato com eles. E aí eu achei engraçado, falei para ela assim: ah, que interessante, vocês estão então utilizando tecnologia blockchain para fazer os registros de contrato de aluguel? Aí ela falou assim para mim: tecnologia block o quê? Então, assim, ela nem sabia o tipo de tecnologia que ela estava utilizando. E parece ser esse o nosso objetivo, né? A gente gostaria que as pessoas nem precisassem saber qual é o tipo de tecnologia que elas estão utilizando e que aquilo fosse tão fluido na vida delas que elas nem precisassem pensar sobre isso. Mas eu acho que a gente está num momento que a gente ainda não chegou nisso e que para aumentar a aceitação desse tipo de tecnologia e, de repente, aumentar, não digo nem a aceitação, mas a curiosidade com relação a esse tipo de tecnologia, eu acho que faz necessário eu apresentar aqui o que eu já aprendi sobre isso, para passar para os meus colegas servidores o conhecimento que eu tenho e poder tirar qualquer dúvida que eu puder sobre isso, e caso eu não saiba, pelo menos eu poder indicar um caminho de aprimoramento do conhecimento com relação a isso, para vocês poderem, né, autonomamente refletir e decidir se aquilo serve para vocês no trabalho de vocês. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Isso daqui acabou que quando eu fiz o PDF ficou muito ruim, desculpe. Mas assim, aí pensando, né, no futuro, né, de blockchain e tudo isso que a gente está falando, né? Então, assim, considerando que a gente pode falar delas com registro de diploma, pesquisa, financiamento, né, governança, como é que a gente deve pensar tanto o papel estratégico quanto o plano estratégico da UFOP e, de um modo geral, de todas as instituições acadêmicas, né? Para a gente realmente utilizar essa tecnologia
melhor maneira possível, tanto para nós como profissionais da universidade, quanto para os alunos, que são as pessoas que estão aqui utilizando o serviço que a gente está prestando para eles, quanto à sociedade como um todo, né? Por exemplo, a gente podendo ter um sistema que evite fraudes e falsificações. Então, assim, eu queria que de repente a gente saísse daqui com a reflexão de poxa, interessante aí essa blockchain. A blockchain é capaz de registrar informações, estabelecer formas automatizadas de contrato, estabelecer formas de governança digital, além de ser transparente, acessível, auditável, né? O que que essa tecnologia que está sendo tão utilizada aí de uma série de maneiras pode ser útil para a minha profissão ou talvez até para a minha vida dentro da Universidade Federal de Ouro Preto e talvez das instituições acadêmicas de um modo geral? Essa pergunta que eu queria que ficasse para a gente. Então, assim, a gente convida vocês para se juntar a nós no CryptoLab, no GIF Labs, e em outros projetos que forem do interesse de vocês. A gente está sempre aberto para colaborações e trabalhos em conjunto para o desenvolvimento da nossa universidade e da educação de um modo geral dentro do Brasil e fora dele. Então, assim, de um modo geral, resumindo tudo que eu disse, esse é o último slide, né? A blockchain então, um livro-razão que é tanto descentralizado, o registro da informação, como é imutável. Eles têm aplicações acadêmicas diversas, como verificação de diploma e gestão de pesquisa, governança, entre outras coisas. Promove segurança, transparência e eficiência operacional. E tem alguns desafios que os maiores talvez sejam de escalabilidade e regulamentação. E a UFAP está explorando atualmente essa tecnologia. Isso significa então que você pode entrar em contato com os nossos laboratórios, ou você pode explorar por si mesmo e chamar a nossa colaboração, que a gente vai estar aí disponível para ajudar no que for necessário. Espero que tenha sido legal aqui essa apresentação, que eu tenha trazido algo novo para vocês, que possa levar vocês a pensarem sobre o futuro da educação no Brasil, do registro da informação, da arquivologia, da biblioteconomia, entre outras áreas aí que participam ativamente das informações dentro da universidade. Obrigado aí, Aline, pelo convite. Obrigado a todos vocês por terem participado e ficado aqui comigo nesse tempo todo, que já passei de uma hora aqui de palestra. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, estou aqui disponível.